E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? E Boa professor, tarde, boa professor. tarde. Tudo bem? Bom, então vamos seguir, né, a terminar aí a caracterização de catalisador e quem sabe a gente não consegue ainda hoje falar sobre catálise ácida, né, que é até do seu interesse aí. Então vamos lá. Continuando, né, caracterização superficial, que era o que a gente estava falando na aula passada. Na verdade, a gente estava falando de caracterização, né, sim, superficial por XPS. E agora, um outro tipo, né, que a gente vai entrar é chamada, né, de a dosagem de sítios ativos, mas aí a gente faz por quimisorção de moléculas sondas, tá? Então imagina o seguinte, eu tenho um catalisador lá, né, que lá no laboratório a gente trabalhou muito, platina em zeólita. E eu quero saber exatamente quantos átomos de platina, né, estão expostos na superfície, ou seja, que vão poder atuar como os sítios ativos. Então, por exemplo, a platina, no caso, é um metal nobre, né? Então, uma das possibilidades é a gente fazer a quimisorção, né, com hidrogênio. E aí a gente usa, né, pode usar um método volumétrico, né, é um dos métodos mais comuns. A gente coloca lá uma certa quantidade de hidrogênio e vê a queda de pressão. Essa queda de pressão, né, basicamente foi os mols de hidrogênio que me sorveram na superfície do metal. Fazendo as continhas aí você, né, se você conseguir garantir a saturação, souber a estequiometria de adsorção, você sabe aí quantos sítios ativos estão disponíveis na superfície para fazer a reação catalítica. Então, para metais, né, é muito comum a gente usar hidrogênio, CO e oxigênio, né? Principalmente aqueles metais aí que se oxidam mais facilmente. Semicondutores, né? Ou seja, a maioria dos óxidos de metais de transição. Usamos monóxido de carbono, NO, também oxigênio, tá? Embora o oxigênio não seja muito popular, digamos assim. Para os sítios ácidos, a gente vai usar bases em geral, então amônia, amina, C5H5N é C6H5N é a piridina, tá? Aqui é um 6, tá? C6H5N é piridina, tá? Nota que tem uma coisa interessante aqui, né? Por exemplo, na quimisorção em sítios ácidos. Por exemplo, a amônia é uma base muito mais forte do que as aminas orgânicas e do que a piridina. Ou seja, ela vai titular ser capaz de titular sítios mais fracos. Então, também, dependendo, né, da molécula sonda que eu vou utilizar, né, por exemplo, nesse caso, e serve para todos os outros, os resultados podem ser diferentes. A amônia vai titular tudo que é sítio ácido, né? Por mais fraco que ele seja dentro do seu catalisador. Já a piridina não, ela é uma base mais fraca, então ela só vai se titular os sítios ácidos mais fortes, tá certo? E por último, né, para sítios básicos, dióxido de carbono, né, que é um óxido ácido, né, e o SO2, né, também é um óxido ácido. A metodologia, né, é por volumetria, então é isso que eu expliquei, né? Você, através de, coloca um volume, né, uma certa quantidade de mols, né, através de volume e pressão, né, e você vê qual é a queda de pressão dentro do seu sistema, e a queda de pressão é equivalente a, é, a quimisorção. Gravimétrico, né, a gente vê a variação do peso depois da adsorção. O método de pulsos, tá certo? Imagina o seguinte, eu tenho lá o meu material, eu vou usar deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se a gente já falou disso. Já. Eu vou usar um esquema tipo esse, aonde eu vou dar pulsos, né, do meu gás, da minha molécula sonda no meu material e vou passar isso dentro de um TCD. Então o que acontece? Enquanto tiver a adsorção, né, esse pulso que eu dei da minha molécula sonda, ele vai ser consumido pelo catalisador. Conforme ela for saturando, os pulsos vão aumentando gradativamente de tamanho, até eles ficarem no tamanho constante. Então, você sabendo aí, né, quantos pulsos você deu e a área completa deles, você pode facilmente calcular
quanto que ficou preso aí na sua amostra. Em geral, né, a gente evita fazer temperaturas ambientes ou mesmo muito baixas, né, para evitar a dissorção física, né. Por exemplo, piridina é um líquido, né, a temperatura e pressão ambiente. Então, a gente tem que usar uma temperatura um pouquinho mais alta, uma pressão parcial dela baixa, para evitar mesmo a dissorção física e a própria condensação. Tá? Então, caracterização superficial, dosagem de sítios ativos por quimiosorção de moléculas sondas. Então, por exemplo, né, a questão do metal nobre, a gente pode determinar o que a gente chama de dispersão. O que é dispersão? É o número de átomos expostos pelo número de átomos totais da minha fase metálica. A partir da dispersão, né, e do número de átomos expostos, se eu souber a área de cada átomo superficial, eu também sei a área total do meu metal. Tá? Então tem aqui algumas expressões, né? Então, supondo que Nm, né, é o número de mores na monocamada, né? Ou seja, quando a superfície está completamente coberta e coberta uma única vez, né, pela molécula sonda. Então a dispersão vai ser o quê? Porcentagem em peso do material dividido pela massa molecular do material, tá certo? Porcentagem em peso dividido por 100, tá? Vai me dar a fração em peso. Se eu pego, né, essa fração em peso e divido pela massa molar do metal, tá? Eu vou conseguir o número de moles. Número de moles de metal, aí isso no denominador, eu tenho meu número de moles de metal. No numerador é o número de moles adsorvidos. E aí eu adiciono aqui a estequiometria de adsorção. Por exemplo, né, hidrogênio em platina, né, cada molécula de hidrogênio vai ocupar um átomo de platina. Não, desculpa. Cada molécula de hidrogênio vai ocupar 2 átomos de platina, né, porque ela sofre a quimisorção dissociativa. Ou seja, ela se dissocia nessa molécula e fica um hidrogênio para cada átomo. Então essa estequiometria de adsorção é 2, tá certo? Então eu tenho aqui basicamente a fração, né? Número de sítios expostos sobre o número total de sítios. Se eu multiplicar por 100, consigo a dispersão percentual aí, tá? Dependendo dos materiais, tá certo? Em catálise a gente trabalha com dispersões muito próximas aí, às vezes, do 100%, tá? Idealmente é o que a gente quer, né? Porque quanto maior a dispersão, mais eu estou aproveitando aquele meu metal nobre, que em geral ele é caro pra caramba, tá? A área metálica, basicamente, vai ser a estequiometria vezes o número de átomos de metal na superfície, dividido pela área, né, por átomo, pelo inverso, né, da área por átomo de metal. Tá certo? Aí eu consigo a área completa da superfície metálica. Então, por exemplo, aqui no método volumétrico, tá? Então, esse aqui é uma isoterma de quimisorção de hidrogênio num catalisador de metal nobre. E nota o seguinte, quando a gente faz esse experimento, né, pela primeira vez, a gente tem essa curvinha preta. O que é essa curva preta? Ela é a chamada adsorção total. Que ela, né, a adsorção total, ela é composta por uma parte, né, que é chamada de adsorção irreversível, né, que é a adsorção bem forte, e uma adsorção fraca, né, que é chamada de reversível. Então eu faço o experimento a primeira vez, obtenho a curva preta. O que eu vou fazer agora? Vou fazer vácuo no meu sistema. Desculpem. E vou repetir o experimento. Por quê? Porque quando eu faço vácuo no meu sistema, eu só tiro o hidrogênio que estava adsorvido fracamente. Ele sai. E aí, quando eu repito o experimento, eu vou ter somente a adsorção fraca. Então, o que acontece? A minha adsorção, né, irreversível, que é que eu estou interessado, vai ser igual à diferença dessas duas curvas. Total, né, que é reversível mais irreversível, menos a vermelhinha, que é a adsorção reversível ou fraca. Então, a diferença entre as duas vai me dar a adsorção irreversível, que é esse plot aqui da direita, tá certo? E nota que a gente tem aqui, né,
uma isoterma aí muito parecida com a isoterma de Langmuir, né, que é basicamente o que a gente espera para quimisorção, né, se não houver nenhum tipo de efeito inesperado. Tá? Como é que a gente faz isso? Né, o cálculo, a gente pega, né, essa parte aqui que está plana, né, da minha isoterma, extrapola, né, ela para zero, para pressão igual a zero, e esse valor aqui vai ser igual ao volume adsorvido. Tá? Por uma questão histórica, né, os equipamentos de quimisorção, eles dão um resultado, né, em centímetro cúbico por grama em condições padrão de temperatura e pressão, tá certo? Isso aqui é óbvio, a gente poderia calcular e vir direto em moles, mas uma questão histórica aí de como, e até da maneira como isso é feito, né, no método volumétrico, eles ainda usam a unidade de centímetro cúbico grama em condições padrões, né, Standard Temperature and Pressure, né, que é 25 graus Celsius, 1 bar, tá? Padrão. Então, né, ainda nesse caso, né, a gente pode usar o mesmo sistema que a gente usou lá, né, para redução à temperatura programada, a gente pode usar agora para um processo chamado termodessorção programada, né, ou dessorção à temperatura programada. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz é isso, né, a gente dá uns pulsos da molécula sonda, né, para quimisorver ela no nosso catalisador a uma certa temperatura inicial, tá? E depois a gente começa a passar, né, um gás inerte e começa a aquecer isso. Conforme a gente vai aquecendo, né, aqueles sítios que são mais fracos, eles começam a dissolver o material que estava dissolvido, né, a temperaturas maiores. Sítios mais fortes vão dissolver esse material, nessa molécula sonda, a temperaturas maiores. Tá? A dessorção da dissolvada desequilibra o detetor, né, ou vai dar um sinal no massas que é proporcional à taxa de dessorção. Tá? E o importante dessa metodologia, né, chamada de dessorção à temperatura programada, né, o termodessorção programada, é que quanto maior a temperatura que a gente observa a dessorção, maior vai ser a força de adsorção. Então, por exemplo, se eu pego um sítio ácido, né, olha aqui esses materiais, né, isso aqui é zeólitas SM5 com e sem galho. Nota que a gente tem aqui basicamente, né, dois picos, um em temperatura mais baixa, né, e outro em temperatura mais alta aí. Então são dois picos que estão relacionados à dessorção de amônia desses materiais, tá certo? E eles mostram basicamente que a gente tem sítios ácidos com duas forças diferentes, né? Então esse pico aqui que dissolve a menor temperatura, né? Eu vou tentar desenhar ele aqui. Esse pico aqui é um tipo de sítio ácido, é um sítio ácido mais fraco, tá certo? E nós temos também esse outro pico aqui, que é um sítio ácido, equivale a um sítio ácido, né, mais forte. Tá? E, em geral, né, em zeólita, nesse caso, é assumido que esse pico mais forte são os sítios ácidos de Bronsted, né, que são criados, né, pela substituição isomórfica do alumínio na matriz de silício, e os sítios ácidos mais fracos são sítios ácidos de Lewis, né, que estariam na alumina fora da rede. A gente vai discutir um pouquinho de zeólita na frente, mas a gente já falou sobre alumina fora da rede aí anteriormente. Tá? Então, por exemplo, é uma aplicação dessa metodologia para a gente poder determinar distribuição de força de sítios ácidos. Se eu integrar, né, essas curvas aqui e fizer uma calibração do meu detetor, eu também consigo tirar a concentração. Então isso aqui é ótimo. Tá? Uma coisa que é importante falar, né, é que a largura desses picos, né, ela é regida aí pela taxa de aquecimento que a gente usa. Então, por exemplo, aqui são a 10 graus Celsius por minuto. Se eu botar uma taxa de aquecimento de 50 graus Celsius por minuto, a gente vai ver que os picos vão ficar mais finos. Tá? Então isso é uma coisa que tem que ser dosada na sua programação, né? Para você poder tirar o melhor resultado possível. Outra maneira, né, de dosar sítios ácidos é através chamado infravermelho de piridina adsorvida. Essa técnica aqui é sensacional. Por quê? Eu adsorvo piridina e tiro um espectro de infravermelho. A grande questão, né, é que
a piridina dissolvida em um sítio ácido de Lewis, né, que tem essa estrutura mais ou menos aqui, e a piridina dissolvida num sítio ácido de Bronsted, né, que é conhecida como íon piridínio, eles vão ter vibrações no infravermelho diferentes, né, em frequências diferentes. Então, se a gente pega aqui, né, aqui à direita é o nosso espectro de infravermelho, os sítios ácidos de Lewis, eles caem aqui em 1450 centímetros a menos 1. 1450 mais ou menos, né? 1447. Tá? Então esse pico aqui, ele é todo relativo à piridina dissolvida em sítio ácido de Lewis. Com uma calibração adequada, né, a integração desses picos, consigo quantificar o número de sítio ácidos de Lewis. Aqui, em 1540, é a piridina dissolvida em sítios ácidos de Bronsted. E, de novo, quantificação adequada, padronização adequada, né? E se eu fizer a integração, consigo quantificar o número de sítios ácidos de Bronsted nesse catalisador. Tá? Os demais picos, tá? Esse aqui, eles normalmente são relativos a modos de vibração mais amplos, né? E podem ser vistos tanto em sítios ácidos de Bronsted quanto em Lewis. Então os picos principais são esses dois que eu estou marcando aqui, que são usados para quantificação. Tá? Então, assim, com um espectro a gente consegue uma quantificação. Mas eu posso fazer vários espectros. Então, olha aqui. Esse aqui é um espectro a 150 graus Celsius. Imagina o seguinte agora, que eu aumento a temperatura aí para 250 graus Celsius e eu faço vácuo no meu sistema. Então, parte da piridina vai dissolver. Quando eu fizer vácuo, ela vai sair. E aí eu tiro outro espectro de infravermelho, onde esses picos vão estar menores. Por quê? Porque a piridina dissolvida nos sítios mais fracos, ela dissolveu e eu retirei ela do meu sistema. Então, além de eu conseguir quantificar, separando sítios ácidos de Lewis e sítios ácidos de Bronsted, eu ainda consigo ver o perfil deles em função da temperatura. Tá? Esse aqui é um trabalho que eu publiquei há um certo tempo atrás, né? 2010, vocês devem ver aí em cima, né? Então, aqui é os espectros que eu obtive. De novo, né? Piridina dissolvida em sítio ácido de Lewis, piridina dissolvida em sítio ácido de Bronsted. Tá? E aí eu quantifiquei e obtive essas curvas. Olha aqui as curvas de concentração em função da temperatura. Aqui, né, se eu não me engano, aqui é 50, 100, 150, 200, 300 e 400 graus Celsius. É isso mesmo. 50, 100, 150, 200, 300 e 400 graus Celsius. Nota, né, como eu aumento a temperatura, eu vou diminuindo a concentração de sítios ácidos de ambos os tipos, tá? Então aqui, esse gráfico B é sítios ácidos de Lewis, tá certo? O gráfico C são sítios ácidos de Bronsted e o gráfico D, né, é a soma deles. Então nota, né, como todos os tipos de sítios ácidos, eles sofrem uma queda aí, né, uma tendência a cair com o aumento da temperatura. Por quê? Porque eu estou dissolvendo as espécies que são mais fracamente adsorvidas, ou seja, aquelas que estão em sítios ácidos mais fracos. Tá certo? E aí eu posso comparar, né? Por exemplo, imagina aqui, olha só, olha esse catalisador aqui em cima. Vamos pegar como referência, né, um bom valor, é 150 graus Celsius. Eu digo isso por experiência, tá? Então olha aqui. E olha esse aqui de cima, ele tem quase 500 micromols de sítios ácidos de Bronsted por grama, tá? 150 graus Celsius. Esses aqui de baixo, né, que são os catalisadores modificados, já estão na faixa aí de 300, 250, né, 320 e 250. Então o que eu posso fazer? Eu posso ver como eles se comportam frente à reação química. E depois eu vejo se tem alguma correlação. Por exemplo, será que esse aqui, que tem uma concentração maior de sítios ácidos de Bronsted, ele teve uma atividade melhor que os outros? Será que essa atividade é diretamente proporcional, né? Ou seja, tem uma relação linear com a concentração de sítios ácidos? Ou ela tem uma relação que não é linear? Então são todas perguntas que eu venho a responder, que eu posso vir a responder. Né? Perguntas que eu posso fazer e vir a responder. E olha o mais interessante aqui. Esse aqui que tem um número maior de sítios ácidos de Bronsted, ele tem uma menor concentração de sítios ácidos de Lewis.
Então vamos imaginar o seguinte, né? Que a minha reação em particular, ela seja catalisada não por sítios ácidos de Bronsted, mas por sítios ácidos de Lewis, tá? Então esse catalisador aqui, né, o quadradinho, que é a zeólita pura, ele não vai ser o melhor catalisador, né? Não espera-se que ele seja o melhor catalisador nesse caso, né? Porque sítios ácidos de Lewis vão estar em muito maior concentração nos demais catalisadores que são com galho. Né? Por outro lado, né, se a minha reação tende a ser catalisada por sítio ácido de Bronsted, ele provavelmente vai dar um melhor resultado porque ele tem mais sítio. Tá? Então isso é interessantíssimo, né? E se eu colocar ainda, eu ainda posso calcular, né? Por exemplo, se eu tenho um número de sítios ativos, e vocês lembrarem lá das nossas primeiras aulas, eu posso calcular a chamada frequência de reação, né? Que é a maneira mais... a melhor maneira, né, da gente demonstrar atividade catalítica, que é a frequência, a atividade por sítio ativo. Né? Ou seja, moléculas convertidas por sítio ativo do meu catalisador por tempo. Então, assim, são técnicas, né? As técnicas de caracterização, elas permitem que a gente entenda como a nossa reação está ocorrendo, né? Ou seja, o que vai dar um bom resultado, o que vai dar um bom catalisador. Por último, tá? Essa técnica aqui, ela já não é mais tão utilizada, tá? Recentemente eu não tenho visto na literatura, mas é a técnica chamada para calcular força de sítio ácidos com base nos indicadores de Hammett, tá? E aí, aqui é química analítica pura, tá? A gente vai pegar o nosso ácido, seja ele seja ele na forma solução, líquida, sólida, tá certo? E vai submergir, né? Vai colocar em contato com esses indicadores de Hammett que são chamados. Se ele virar, né, o indicador virar, aquele sítio ácido mais forte é maior do que aquele sítio ácido é mais forte do que a constante de dissociação desse indicador, tá? E o interessante dessa técnica, né, que por exemplo a gente tem os nossos indicadores que a gente está acostumado, eles só são interessantes em solução aquosa, né? Mas, por exemplo, se você tem qualquer sítio ácido, qualquer ácido que seja mais forte que a água, você não tem como diferenciar através dos indicadores normais que a gente já está acostumado a trabalhar, né? Então vocês lembram aí que, embora ácido sulfúrico seja mais forte que ácido clorídrico, se eu tentar ver a diferença, eu não vou conseguir ver a diferença entre eles em água. Por quê? Em água, ambos vão estar 100% dissociados, formando H3 ou mais. Nesse caso do indicador de Hammett, não. Tá? Eu consigo determinar a força de superácidos. Tá? Então tem aqui alguma matemática, vocês depois dão uma olhada, né? Para indicar o que é a função acidez de Hammett. Mas basicamente é uma escala para superácidos. Tá certo? Então nota o seguinte. Eu tenho aqui vários indicadores, tá certo? Indicador, por exemplo, vermelho natural, cor básica é amarela, cor ácida é vermelha. Então, se eu pego um ácido qualquer e exponho ele esse indicador vermelho natural, e ele vira do amarelo para o vermelho, significa que aquele ácido é mais forte do que esse, ele tem um pK, né, mais alto do que esse pK BH+ aqui. Então, o que acontece? Eu pego o meu ácido e vou reagindo ele com todos esses indicadores. Então vamos supor que ele pega aqui, ele vira no vermelho natural, vira na fenilazonaafetilamina, vira no amarelo manteiga, mas ele chega lá na benzenazodifenilamina e ele não vira. Isso significa que o pK dele ele é menor que 3,3, mas é maior do que 1,5. Tá certo? Então eu consigo ver mais ou menos qual é, né, dentro de uma faixa, a força ácida desse material que eu estou medindo. Tá? Aqui, quanto menor esse valor, mais ácido é o material. Tá certo? Então a gente consegue ver aí a faixa de força ácida. A gente vai ver aí que muitas reações que depois, quando a gente falar de catálise ácida, eu vou estar relacionando elas com valores de pKbH, né? Ou seja, se ela vai ocorrer ou não naquele tipo de catalisador ácido. Tá?
Então aqui, por exemplo, eu tenho duas amostras, né, zircônia, né, o óxido de zircônio, né, foi feito esse teste. Então, basicamente, ele vira só nesse indicador aqui, que tem um pKbH mais de 4, né, que ele vira no vermelho natural e na fenilalanaftilamina. Tá? Mas a zircônia sulfatada, né, que ela tem propriedades de superácido, olha aqui, ó, ela vira em praticamente todos eles, opa, fui para o lado errado, até o menos 8,2, que é antraquinona. Então, a zircônia sulfatada, né, que é quando eu faço impregnação de sulfato na zircônia, de ácido sulfúrico na zircônia, ela é um ácido muito mais forte do que a zircônia pura, tá certo? Aqui embaixo, né, esses números são as indicações do número de sítios, né? Então, micromol por metro quadrado. Então, a gente pode ainda classificar, né, aqueles ácidos fracos, aqueles ácidos, né, que tem o H0, menos H0 menor que 5, eles são fracos. Ácidos fortes, né, entre 8,2 e 12. E os superácidos menos H0 maior do que 12, né? Esse H0 igual a menos 12, né, é o que seria equivalente ao ácido sulfúrico 100%. Tá? Então, por exemplo, alguns superácidos que podem ser diferenciados por essa técnica, né? Então, BF3 em HF, fluoreto de tântalo em HF, fluoreto de antimônio em HF, zircônia sulfatada e por aí vai. Tá? Os outros aqui, eles são ácidos simplesmente fortes. Então aqui, olha o que eu falei aqui. Aqui eu tenho essa tabela, né? Quase uma tabela, né? Que ela me dá o tipo de reação e o H0 mínimo para aquela reação ocorrer. Então, por exemplo, desidratar um álcool precisa de um H0 mínimo de 4. Vamos olhar aqui. Por exemplo, ela ocorreria aqui na zircônia, tanto na zircônia quanto na zircônia sulfatada. Legal. Em ambos eu consigo desidratar os álcoois. Uma isomerização cis-trans, ela precisa de um H0 mínimo de 0,82. Vamos olhar de novo. 0,82 está mais ou menos aqui nessa terceira coluna. Então, olha aqui, zircônia não ia conseguir mais. Já a zircônia sulfatada, olha quantos sítios ainda tem aqui que são mais fortes do que o necessário para conseguir desidratação, isomerização cis-trans. Tá? Migração de dupla ligação tem que ser menor que menos 6, isomerização esqueletal de olefinas menor que menos 11,6, craqueamento de alquearomáticos menor que menos 11, craqueamento de alcanos menor que menos 16. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente para, né, a zircônia sulfatada no menos 8. Então, ela conseguiria realizar as 3 primeiras reações aqui. As demais não conseguiria. Tá? Então, o que eu posso concluir, né? Essa é a última transparência de caracterização, então vou me demorar um pouquinho mais nela. Uma coisa que a gente pode concluir aqui. A zircônia sulfatada é um catalisador melhor do que a zircônia? E aí? Depende. Vai depender de quê? Do que eu estou interessado. Porque imagina o seguinte, eu estou interessado só na desidratação de álcool. A zircônia sulfatada, a zircônia normal, ela é capaz de desidratar um álcool e ela só é capaz de fazer isso. Tá certo? Ela não é capaz de catalisar todas essas outras reações aqui embaixo. Se eu pegar a zircônia sulfatada, não. Ela vai catalisar a desidratação de álcool, isomerização cis-trans e migração de dupla ligação. E se eu tiver uma molécula capaz de sofrer essas outras reações, ela não vai ter uma boa seletividade. Desculpem, quem vai ter uma boa seletividade? A zircônia pura. Tá? Então, tem essa nuance também, né, da gente lembrar sempre que catálise, né, em geral, né, é atividade e seletividade. Eu não preciso só converter reagente, eu preciso formar o produto que eu tenho interesse. Tá? Só para dar um exemplo, por exemplo, né, os sítios ácidos de zeólitas, eles conseguem fazer craqueamento de alcanos, então eles estão aqui com H0 menor que menos 16. Tá? Então, são realmente sítios ácidos muito fortes, né? E é por isso que a gente usa eles, né? Por exemplo, esse tipo de sítios ácidos, né, é muito utilizado aí, por exemplo, em craqueamento de moléculas grandes, né, do petróleo, para você, por exemplo, chegar na parte aí do nafta, né, que é a gasolina, tá? Ou
molécula, enfim, ou para você isomerizar, enfim, várias possíveis aplicações dependendo do tipo de zeólito. Então, alguma dúvida até aí, gente? Por enquanto é tranquilo. Beleza. Então a gente segue, né, agora parte, né, começar aí com as reações catalíticas, né? Então vou falar um pouquinho sobre catálise ácida, né, e mais profundamente sobre zeólitas, né, que eu acabo falando pra caramba ao longo do curso, né, porque os meus exemplos são todos em cima, né, e não falo muita coisa. Então essa parte, né, agora vai ser uma parte mais assim, vamos estudar a reação química. Então a gente vai ver mecanismo, a gente vai ver que catalisador que funciona para cada tipo de reação, né? Em alguns casos a gente vai ver as condições também para comparar e etc. Tá? Então a gente vai sair um pouquinho, né? A gente até agora foi a parte de como a gente estuda um catalisador. E agora a gente vai ver, né, as relações das reações em si. Então, catálise ácido-base, né? A gente vai falar aqui principalmente de catálise ácida, né? Para não dizer quase que exclusivamente. E eu tenho vários tipos de catálise ácida, né? Uma certa classificação. Então, tem a catálise ácida chamada de específica, né? Onde a espécie protonante é o H3 ou mais, que é aquela realizada em solução aquosa. O outro tipo de catálise ácida é chamada de catálise ácida geral, né? Onde eu tenho qualquer tipo de espécie protonante. Então, um ácido de Bronsted, né, são doadores de prótons, eu tenho os ácidos de Lewis, são aceptores de par de elétrons. Reações típicas: hidratações e desidratações, condensações, hidrólises. Condensações pode incluir condensações aldóricas, tá? Alquilações e desalquilações, polimerizações e craqueamento, além de isomerizações. Catalisadores típicos, né? Óxidos. Então, a alumina é o mais extensamente utilizado, mas outros óxidos, como por exemplo de nióbio, também são utilizados, né? Óxidos modificados com sulfato, e aí a gente tem a zircônia sulfatada, estânia sulfatada, óxido de ferro sulfatado, por aí vai. Óxidos mistos, né? Então, principalmente, são muito comuns esses óxidos, né? Que tem um cátion mais 4 e um cátion mais 3, porque eles sofrem aquela substituição isomórfica e formam os sítios ácidos. Então tem os aluminosilicatos e os aluminotitanatos. Tá? Aluminosilicatos podem ser amorfos, podem ser zeólitas, né, que possuem estrutura, né, bem definida, podem ser argilas, né, que têm uma certa estrutura, mas ela não é tão bem definida quanto as zeólitas. Tá? A fronteira aqui é meio embaçada mesmo. Fosfatos inorgânicos, tungstatos e heteropolitungstatos, essa aí é pro Oséias. Pares de Lewis e Bronsted, né, que são os superácidos clássicos, ácidos suportados, por exemplo, ácido fosfórico em sílica, e resinas de troca, né, por exemplo, as resinas ácidas, resinas sulfônicas. Tá? Então, o primeiro tipo de reação que a gente vai falar, né, ativação de ligações carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio e carbono-enxofre, né, são basicamente, né, as ligações contendo heteroátomos, né, ligações simples contendo heteroátomos. Então, nesse caso aqui, né, a função da minha catálise ácida, em geral, é transformar um mau grupo de saída em um bom grupo de saída. Né? Vocês devem lembrar aí, por exemplo, que quando a gente tem um álcool, né, um OH mais é um péssimo grupo de saída, né? Na verdade, um OH-, né? Ele é um péssimo grupo de saída. O que normalmente a gente faz? Né? A gente protona aquele OH, forma uma molécula de água que sai levando par de elétrons e forma o quê? Íon carbênio. Né? Então, essa é a função da catálise ácida nesse caso. Então, por exemplo, o C ligado a um X mais um H+, vai dar CXH+, CXH+, tá certo? E aí eu posso ter eliminação, substituição nucleofílica e por aí vai. Substituição nucleofílica, né? Tem o ataque por aqui, tá? Pode ser de primeira ordem, segunda ordem. Eu vou, né, evitar entrar lá na orgânica, mas vocês já sabem, tá? E aí eu formo o C aqui, o meu nucleófilo, ser ligado ao meu nucleófilo, né? E a eliminação aqui do HX, né? Que agora o X é o melhor grupo de saída que o X-, tá? Esse C, né, HB+,
ele pode perder H+, né, e formar aí o composto BC, tá certo? Eu posso ter também aqui, né, a dissolução prévia, né, do HB, dando B- e H+, o B- ataca isso aqui e forma o XH. Nota que, né, um catalisador aqui está formando H+. Então, um exemplo, né, que é essa hidrólise aqui, né, desse éster, né, basicamente o inverso da minha esterificação de Fischer. Então aqui eu já tenho o éster pronto, protono ele, né, com um H+, tá? Vou abrir a ligação dupla. A ligação dupla agora, né, permite que eu tenha o ataque, né, do oxigênio da molécula de água nesse carbocátion aqui. Tem uma transferência de H+, né, desse oxigênio para esse. E depois eu posso eliminar esse álcool formando, né, um ácido carboxílico e eliminando um álcool. Né? A primeira parte a gente falou de substituição, mas posso também ter simplesmente a eliminação. Então CXH+, ele pode simplesmente eliminar o HX, né? Ficar o carbocátion. Carbocátion ele pode ou perder um H+, ou transferir um H+, tá certo? Formando o produto. Então exemplos, né? Álcool tercibutílico, né? Exemplo clássico aí da graduação de vocês, né? Tem você ativa, né, esse OH aqui, você elimina a água, forma o carbocátion terciário, depois você pode ter perda de um H+ e formação de uma ligação dupla, tá? Que é o que está aqui na segunda e na terceira linha. A eliminação também, né, esse caso aqui, eliminação de primeira ordem, né, eu ainda posso ter eliminação beta, né, que é a eliminação de segunda ordem, formando também, no caso, uma olefina, tá? Então, de novo, são diversas reações que são catalisadas por sítios ácidos. Todas as reações catalisadas por sítios ácidos, né, em geral, elas têm como intermediário o íon carbênio, né? Então, vale a pena a gente estudar como os íons carbênio podem ser formados, né, e como eles vão reagir depois de formados. Então, formação. Posso ter aqui a protonação de uma olefina, formando um carbocátion. Posso ter abstração de um próton de um hidreto por um sítio ácido de Lewis, de novo formando um carbocátion, né? Posso ter a formação de um íon carbônio, tá certo? Lembrando, íon carbênio, né, é uma espécie, por exemplo, né, e eu vou dizer aqui Cr3, né, mais. Esse é um íon carbênio. O íon carbônio, né, é o equivalente ao carbono pentacoordenado, né, o carbono ligado a 5 coisas diferentes, tá? Então, olha aqui, eu tenho esse carbono aqui, ele está ligado a 3 grupos R, né, que são 3 radicais aí, né, ligantes, e é um hidrogênio. E eu protono essa ligação, né, essas ligações aqui para formar o carbocátion não clássico, né, que é chamado de íon carbônio, né, que é o carbono com 5 ligações, R3, né, 3 grupos R, 2 hidrogênios aqui. requer um sítio ácido muito mais forte e é mais lento que a adição de próton e olefina, tá? Mas às vezes é o único caminho, né, de reação que a gente tem para formar o carbocátion. Depois, né, de formado o íon carbônio, esse íon carbônio elimina hidrogênio, né, formando o íon carbênio, né, que a gente já está acostumado. Eliminação de água em álcoois, né, então tem a protonação de OH, né, então forma aqui, elimino água, formo o íon carbênio de novo. Ou, né, abstração de um grupo X qualquer. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, né, um cloreto de alumínio, né, como sendo ácido de Lewis, e aqui um cloreto orgânico qualquer, né? Então eu consigo, né, tirar esse cloreto daqui, formando um composto e o carbocátion, né, que vai ser intermediário na minha reação. Então, né, essas são várias das maneiras que a gente tem de formar um carbocátion numa reação catalítica, tá?
A gente deve lembrar sempre da ordem de estabilidade, né? E permite a gente classificar se a reação vai ser de primeira ordem, segunda ordem, né? Se o carbocátion vai ser formado e se vai haver algum tipo de reestruturação da cadeia carbônica. Então, os carbocátions mais estáveis são os aril, né? Que são aqueles que estão adjacentes a uma ligação dupla, né? Depois a gente tem os terciários, secundários, né? E os primários, que são os mais instáveis, tá? Carbocátions, eles podem sofrer várias reações, né? Então a gente viu como eles são formados, a estabilidade deles e agora como eles podem reagir, tá certo? Para formar o quê? Para formar produto reacional ou intermediários subsequentes. A gente vai ver aqui que certas reações elas vão ter assim verdadeiras cadeias de intermediários, tá? Então, por exemplo, uma reação possível, né, é a chamada eliminação de hidrogênio beta, né, a perda de um próton vizinho. Esse hidrogênio aqui, ele sai, né, sai um H+, essa ligação dupla fecha aqui, formando uma olefina. Eu posso ter uma transferência interna de hidreto, né? Então eu tenho um intermediário aqui triangular, né? Transferência desse hidreto de um carbono para o outro, tá? Isso é muito comum de acontecer quando essa migração vai formar um carbocátion mais estável do que o que a gente tinha inicialmente, tá? Então ela vai ser muito mais provável de ser observada quando a gente forma, né, o segundo carbocátion, um carbocátion mais estável. Então a transferência interna de hidreto. Transferência bimolecular de hidreto. Então o que acontece? Eu pego essa molécula aqui, transfiro um hidreto para cá, que vai fechar um alcano, né? E essa segunda molécula aqui, ela vai formar aí um carbocátion novo, tá certo? A gente já vai ver aplicações de tudo isso aqui em reações reais. Rearranjo, né, ou transferência de metila, né, rearranjo interno. Então, por exemplo, essa metila nesse carbono aqui, ela é transferida para a metila no carbono de lado através de um intermediário tipo ciclopropano protonado, tá certo? E depois ela quebra a ligação do outro lado, tendo basicamente uma transferência aí da carga positiva desse carbono para esse com troca da metila de posição, tá? Carbocátions também podem se adicionar uma dupla ligação, né? Na verdade, a dupla ligação quebra, né? E vai se ligar ao carbocátion. Então, eu tenho aí aumento do tamanho da cadeia carbônica. E a reação inversa, né? Que é a quebra de uma cadeia carbônica na posição beta, né? A um carbocátion para formar uma olefina e outro carbocátion, né? Que chama de cisão beta. Então, vamos lá, né? Então, essa aqui são todas, né, as mais comuns, pelo menos, né, as formas de formar carbocátions e as formas como eles tendem a reagir. Vamos ver como é que isso funciona nas reações do mundo real, tá? Então vamos lá. Primeiro, isomerização cis-trans, tá, de olefinas. Então, assim, vamos... Esses slides eles são antigos aí, né? Aí tem a questão, hoje em dia já não se chama mais cis-trans, né? Pelo menos em olefinas, né? O Z e o E. Né? Mas é basicamente a gente lembrar que o cis é o Z de junto, né? E o trans é o E de E parado, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma olefina cis, né? A gente quebra a ligação dupla, né? Formando um carbocátion aí. Na ligação dupla, né? Você não tem rotação livre ao redor dela, mas quando você protona ela e forma o carbocátion, você tem rotação livre. E aí o que acontece? Você pode inverter, né, a posição dos ligantes e depois eliminar o seu H+, né, formando de novo a ligação dupla, tá? Isomerização de dupla é mais fácil quando envolver formação de carbocátion terciário, né, mais estável, e quando envolve transformação de carbênio secundário e terciário. Olha, por exemplo, esse caso aqui, tá? Eu tenho esse aqui, né, que é o 1-buteno, né? E eu tô abrindo a ligação dupla, formei o carbocátion. Qual carbocátion vai ser formado? Principalmente carbocátion secundário, né? Eu não vou formar a carga positiva aqui no carbocátion primário por questões de estabilidade. Formei o carbocátion secundário. E aí o que acontece? Agora
eu posso perder um H+ aqui desse outro carbono, tá certo? E formando a minha ligação dupla, que vai poder ser formada numa ligação cis, né, de forma cis ou de forma trans, tá certo? Porque eu tenho basicamente agora o 2-buteno, né? Então a isomerização 1-buteno em 2-buteno, tá? Nota, né, que nesse caso aqui, qual é a força que vai fazer eu ir do reagente, que é o 1-buteno, até o meu produto, que é o 2-buteno, né, seja na configuração cis ou trans? É a estabilidade do carbocátion, né, que eu não posso formar aqui um carbocátion primário, tá certo? Outro tipo de reação, isomerização de esqueleto de olefinas, é muito comum em aluminosilicatos e no ácido silícico fosfórico, né, que é basicamente ácido fosfórico suportado em sílica. Então nota aqui, eu tenho essa molécula aqui, né, 3,3-dimetil-1-buteno, tá certo? Espero que o nome seja esse, o nome correto. Eu vou transformar, né, eu vou reagir com H+, abrindo a ligação dupla, formando um carbocátion. Carbocátion principal que eu vou formar é um carbocátion secundário, né, que é nesse carbono aqui. Sendo que olha o que acontece agora. Se houver uma migração de metila, né, desse carbono aqui para o carbono onde está, né, a carga positiva, eu vou mudar de um carbocátion secundário para um carbocátion terciário. E aí basicamente eu vou eliminar, né, depois um H+ aqui e vou formar uma dupla com uma dessas duas metilas terminais. Então nota como o meu reagente, né, era o 3,3-dimetil-1-buteno, agora o meu reagente, agora o meu produto, né, é o 2,3-dimetil-1-buteno. Tá? Então, de novo, né, qual é a força, né, motriz aqui que vai fazer eu ir do 3,3 para o 2,3? É a estabilidade relativa de carbocátions. Eu formo um carbocátion secundário que, por migração de metila, vai formar um carbocátion terciário. Tá? Nota, gente, que numa reação catalítica real, todos esses mecanismos que a gente está vendo vão acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Principalmente nos catalisadores ácidos mais fortes, que podem fazer todos ao mesmo tempo. Tá? Mas aí vai depender de quê? Estrutura, tanto de reagente, né, quanto das propriedades do catalisador, para saber qual que vai ser produzido, tá? Ou quais. Então esse aqui é um exemplo de uma reação fácil, né? Esse outro aqui, por exemplo, então olha só, eu tenho aqui o 1-buteno, né, que é o nosso reagente anterior, mais H+, eu abri e formei o carbocátion secundário. Olha aqui, eu não consigo fazer isomerização de esqueleto. Por que que não? Porque se eu migrar essa metila, né, do carbono 3 para o carbono 2, eu vou formar um carbocátion primário, que a gente sabe que ele é extremamente instável. Então isso aqui não vai, essa reação aqui, ela praticamente não vai ocorrer e a gente não vai observar esse produto aqui, que é o isobuteno. Tá? É muito difícil. Por quê? Por conta da instabilidade do carbocátion primário. Tá? Uma maneira disso ocorrer, né, em alguns casos é possível, é através de intermediários do tipo ciclopropano protonado. Tá? Então você forma, né, aqui um ciclopropano, né, e ele vai estar protonado, e aí depois você vai quebrar esse ciclopropano e eliminar o H+ ao mesmo tempo. Tá? E aí você consegue formar esse produto. Nota, né, a diferença, né, de mecanismo. Não é um mecanismo de migração de metila, né, mas um mecanismo, né, via ciclopropano protonado, que é muito comum aí em reagente, em cadeias carbônicas. Tá? Isomerização de hidrocarbonetos saturados. Tá? Então até aqui eu estava falando de isomerização de olefinas. A gente já tinha visto lá, né, que é a nossa maneira mais fácil, né, da gente formar um íon carbênio, né, no meio reacional para começar a reação. Né? Quando eu pulo para parafinas, né, ou alcanos, ele já é muito mais difícil de ser ativado. Tá? Então, cabe aqui, quando a gente está começando, né, a falar da isomerização de hidrocarbonetos saturados, falar das maneiras que podem ser feitas a ativação. Primeira maneira, tá? Nesse meu hidrocarboneto saturado, nessa corrente de hidrocarboneto saturado,
eu vou impurificá-la com traços de olefinas. E aí o que vai acontecer? Eu vou colocar um reagente qualquer que consiga transformar a minha olefina num íon carbênio, tá certo? Por exemplo, aí, né, a mistura de HX com AlX3, né, onde X é um halogênio, formam esse carbocátion. E com esse carbocátion aqui, né, que é produzido a partir da olefina, eu vou, através de transferência intermolecular de hidreto, formar uma parafina e um íon carbênio, né, a partir do meu hidrocarboneto saturado, tá? Então essa é uma maneira. Então, obrigado, gente. Voltando aqui, né? Então, a segunda maneira, né? A gente, de novo, né? Impurificar uma impureza de olefina, a gente usa aí, né, um alumínio silicato qualquer para transformar essa olefina num íon carbênio, né? E por transferência intermolecular de hidreto, tá certo? Ou posso usar ácido sulfúrico, né? E borbulhar, né, esse meu reagente em ácido sulfúrico. Nota que o ácido sulfúrico aqui, né, ele está com a capacidade, né, de formar um íon carbênio. É ácido sulfúrico puro, né? Ele tem a capacidade de transformar um íon carbênio num carbocátion, tá? É uma capacidade rara, tá certo? Dos materiais, né? Só é disponível, digamos assim, para os ácidos muito fortes, tá? Uma maneira que eu não comentei aqui, tá certo? Por exemplo, zeóritas, né, que são outros tipos de catalisadores ácidos, elas ativam, né, parafinas através da formação de íon carbônio, tá? Então, literalmente, ela protona a parafina, tá certo? E depois essa parafina ela elimina hidrogênio, né, formando aí o carbocátion. Então, tem esse ainda que não está listado aqui, mas é uma possibilidade. Tá? Uma outra maneira que eu posso utilizar, né, sem purificar com uma parafina, né, que eu não queira colocar lá, por exemplo, eu posso usar um metal nobre, né? É o que a gente chama de catálise bifuncional. E aí o que acontece? A minha parafina, ela vai entrar em contato com esse metal nobre, ela vai desidrogenar, formando uma olefina. A minha olefina, né, no sítio ácido, vai formar o íon carbênio. O íon carbênio isomeriza e depois né, de várias etapas de isomerização, ele vai, né, perder H+, né, regenerando o sítio ácido, formando a olefina e recuperar esse hidrogênio de novo na platina, formando, né, uma nova parafina produto, tá? Uma reação muito estudada aqui, né, por exemplo, é a isomerização do N-hexano, tá? Então, por exemplo, o N-hexano em platina, né, ele desidrogena, formando o 2-hexeno, tá certo? O 2-hexeno no sítio ácido, né, vai ser protonado, vai formar um carbocátion, tá? Em princípio, qualquer carbocátion secundário aqui, né, são todos secundários. E aí, o que acontece? Agora, essa molécula aqui, né, esse cátion aqui, ele vai começar a isomerizar através de intermediários ciclopropanos protonados, tá certo? Então, ele vai começar a ramificar a cadeia, podendo haver tanto essa ramificação aqui, né? Eu vou dizer aqui 2-metil, né, para pegar, ou 3-metilpentano, tá certo? 2-metilpentil, né, porque é um cátion. Ou o 3-metilpentil cátion também, tá certo? Posso também, por transferência de hidreto, né, agora formar, né, a partir desses carbocátions, né, depois de isomerizar, por transferência de hidreto, né, eu transformo os carbocátions secundários em terciários, tá certo? Posso ter de novo, né, a partir de um intermediário ciclopropano protonado, ter outra isomerização, né, várias outras isomerizações. E, enfim, depois disso, em algum momento, né, momentos diferentes, né, várias dessas moléculas aqui, em momentos diferentes, elas podem simplesmente reprotonar o sítio ácido, hidrogenar e sair como alcanos. Então nota, né, que como produtos aqui, depois de voltar para a platina, né,
eu tenho esse, né, o produto relativo a esse cátion aqui, produto relativo a esse cátion aqui, né? Esses dois aqui de baixo é a mesma coisa aqui de cima. Tenho esse aqui, né, que é o 2,3-dimetilbutano, né? E tenho aqui o 2,2-dimetilbutano também como produtos possíveis. Tá certo? Então, é uma reação bastante estudada, né? Principalmente, ela é estudada, né, principalmente por conta do interesse dela na petroquímica. Né? Que, por exemplo, quando a gente tem gasolina, né, que ela vem a partir do nafta, a gasolina ela tem maior número de octana quanto mais ramificadas são as moléculas. Tá? É uma questão assim de quanto mais esférica for a molécula, né, a forma da molécula, maior vai ser o índice de octano daquela molécula, né, e vai contribuir para um maior índice de octano da gasolina, que é de interesse, né, a qualidade de queima do combustível. Tá? Então, é do nosso interesse, né, na gasolina, a gente pegar preferencialmente, né, moléculas lineares e isomerizar a cadeia dela, né, para poder fazer moléculas ramificadas, e aumentando a qualidade da gasolina através do aumento do índice de octano. Tá? Então, essa reação ela é muito estudada nesse sentido, né, de isomerização para aumento de número de octano em gasolina. Né, só para vocês terem uma ideia, né, os padrões, né, de índice de octana, né, índice de octana 0 é o N-heptano, se eu não me engano, e o 100 é o isoctano, que é uma molécula completamente ramificada. Tá? Então, esses seriam os dois padrões. Então, óbvio, né, se eu passei de uma molécula completamente linear para várias moléculas, né, com diferentes graus de ramificação, eu já aumentei consideravelmente, né, supondo que se estivesse num blend de gasolina, eu já aumentei consideravelmente aqui o meu número de octano. Alquilação de parafinas com olefinas, tá certo? Então, realizada normalmente em ácido fluorídrico, tá? Aí é uma temperatura bem maior, ou em ácido sulfúrico, né, 90 a 98%, entre 5 e 15 graus. Então, primeira coisa, né, você pega a sua olefina, protona ela formando um carbocátion, tá? Esse carbocátion aqui, né, ele vai ser utilizado nessa protonação inicial da olefina. Ela vai ser utilizada basicamente como agente de iniciação para a formação do carbocátion no alcano. Tá? Então eu tenho aqui a minha olefina protonada, transferência de hidreto, eu vou formar, né, um carbocátion lá a partir do meu alcano. Tá? Agora sim, esse carbocátion ele vai ser atacado pela ligação dupla da minha olefina, tá certo? Formando uma ligação carbono-carbono numa molécula maior. Essa molécula aqui, né, ela pode agora receber, por transferência de hidreto intermolecular, ela pode receber o H-, né, de uma outra molécula de alcano, formando o produto da minha reação, tá certo? E regenerando esse carbocátion aqui que sofre o ataque da olefina, ou seja, mantém o ciclo catalítico. Isomerização de aromáticos. Então, os mais comuns, né, catalisadores mais comuns são tipo Friedel-Crafts, né? Então, um AlX3, né, com um HX, aluminosilicatos, zeólitas, principalmente zeólitas SM5, a gente já vai ver o que é mais tarde. Aluminas fluoretadas, né, que elas são mais ácidas que as aluminas normais. E catalisadores bifuncionais envolvendo metal nobre, né, platina, ou um metal não tão nobre como níquel e sítios ácidos. Então, por exemplo, a isomerização C8 em aromáticos, né? Isomerização de chilenos. Então, eu tenho aqui o ortoxileno. Quando eu protono, né, eu quebro a aromaticidade dele, formo o carbocátion aqui. E aí eu posso ter agora a rearranjo aqui dessa metila, né, formando o meta e o parachileno, né, depois de perda de H+. Tá certo? Existe também a isomerização, né, do etilbenzeno, né, para chileno. Então, nesse caso aqui está sendo mostrada, né, o caminho reacional, isomerizando do etilbenzeno para o meta-chileno. Tá? O meta-chileno é óbvio, ele pode entrar nessa isomerização de chilenos aqui e formar tanto o orto quanto o para. Tá? Se não houver nenhuma restrição,
o que vai definir as quantidades dos três na reação química, né, entre os produtos, vai ser basicamente a termodinâmica. Então aqui basicamente você quebra a aromaticidade, né, reagindo com H+, e aí você tem um rearranjo, né, através de ciclopropano protonado. Ao invés de eu ter aqui, né, um radical hexil, né, eu vou ter um metilpentano, tá? O metilpentil radical. E aí depois de várias, né, transferências de hidreto, etc., eu tenho outra rearranjo aqui via intermediário ciclopropano protonado, e aí formo o dimetilbenzeno aqui, tá? Então, reações podem ocorrer. Alquilação ou desalquilação de aromáticos, tá? Então, aqui o isopropilbenzeno, tá certo? Reagindo aqui, eliminando propeno, né? E formando benzeno, tá? Com eliminação de H+. Então, benzeno mais etileno, né? Pode utilizar catalisadores tipo Friedel-Crafts, entre 55 e 75 graus a reação química, essa alquilação ocorre. Benzeno mais propeno, também pode ser em Friedel-Crafts, tá? Ou ácido silícico fosfórico, tá? O etileno não funciona bem com ácido silícico fosfórico, até onde eu sei. Desproporcionamento de chilenos, tá? Então você pega 2 chilenos, transfere a metila de um para o outro. Então você fica com tolueno mais trimetilbenzeno, tá? Então, de novo, você tem o ataque aqui, né, de um anel aromático por um carbocátion, e aí você forma, né, esse intermediário aqui, né, com os dois anéis aromáticos ligados por um metileno aqui, né, e aí depois basta você ativar o outro anel aromático, tá certo? E aí você, na hora que regenera aqui, você vai formar o tolueno, né, e o trimetilbenzeno. De novo, né, todas essas reações aqui, elas ocorrem ao mesmo tempo. O que vai definir quais são os produtos vai ser a forma, né, dos reagentes, a estrutura dos reagentes e os catalisadores. Tá? Então, sobre catálise ácida, é isso. Eu vou falar agora um pouquinho de zeólitas, principalmente pela importância, né, que elas têm ganhado, né, na catálise heterogênea, né, nos últimos aí 20 ou 30 anos. Tá? Então, primeiro, o que são zeólitas? São aluminosilicatos cristalinos cuja estrutura tridimensional aberta forma um sistema de poros e cavidades interconectadas de dimensões moleculares. Tá? Fórmula geral, né? Aí é um cátion de compensação, né? Sílica, né? O alumínio, né? Praticamente substituindo um átomo de silício, né? na rede tridimensional da sílica, e aí formando, né, uma carga negativa em excesso, que é contrabalanceada pelo cátion de compensação. Tá? Normalmente elas estão encontradas na forma hidratada, tá? Principalmente pelo tamanho dos poros dela. Então existem várias zeólitas com estruturas e propriedades diferentes. Tá? Então só para você ver aqui, são mais de 200 zeólitas conhecidas hoje em dia, dentre naturais e sintéticas. Tá? Então aqui seria só algumas, né, zeólitas importantes e algumas propriedades delas em relação a essa estrutura, né? Ou seja, número de átomos. Átomo T, né, que a gente chama em zeólita, ele pode significar tanto o silício quanto o alumínio, né? E ambos estão em coordenação tetraédrica dentro da estrutura. Então, numa zeólita A, né, a fórmula geral da zeólita vai ter 192 átomos T, né, que é a soma de X mais Y. A razão silício-alumínio é em torno de 1 e vai ter 27 moléculas de água de hidratação. Isso aqui é tamanho de célula unitária, tá? Não importa pra gente muito. Mordenita, né, o outro tipo de zeólita, a gente vai ver as diferenças estruturais entre elas, né, entre algumas principais, mas aí nessa fórmula geral só tem 48 átomos T, tá? E ela é sintetizada com razão silício-alumínio maior ou igual a 5. Nota o seguinte, né, razão silício-alumínio,
Qual é a importância disso? É uma medida indireta da densidade de sítios ácidos. Tá? Por quê? Porque quanto mais alumínio substitui o meu silício, tá certo? Maior vai ser a concentração de sítios ácidos nessa zeólita. Tá? Então, zeólitas como a A, né, que podem ter uma razão silício-alumínio de 1, elas vão ser muito mais ácidas do que uma zeólita ZSM5, por exemplo, que vai ter uma razão, só pode ser sintetizada com razão silício-alumínio maior que 20. Tá? Então, tem essa importância aí. Razão silício-alumínio, né, é um parâmetro muito importante da zeólita, porque dá concentração de sítios ácidos. Estrutura de zeólitas. A estrutura das zeólitas é formada por tetraedros SiO4 e AlO4 interconectados. Tá? É chamada de estrutura primária da zeólita, são os tetraedros. Importante, devido, né, a argumentos, né, de repulsão catiônica, não existe em zeólitas AlO4 vizinho de AlO4, ou seja, você não vai ter dois alumínios conectados por uma ponte de hidrogênio entre si, tá? Devido à repulsão entre as cargas. Essa regra é chamada regra de Leuwenstein. Tá? É muito importante também. Um corolário dessa regra, né, é que não existe zeólita com razão silício-alumínio menor do que 1. Tá certo? A razão silício-alumínio mínima é de 1. Então, os tetraedros, né, são chamada estrutura primária. Esses tetraedros, né, eles se conectam de diferentes formas, né, dentro da estrutura da zeólita, formando a chamada estrutura, unidade de construção secundária. Tá certo? Então, por exemplo, a gente tem uma unidade de construção secundária típica aqui, por exemplo, é presente na ZSM5, que é chamada de duplo anel de 5 membros. Tá certo? Então você vê aqui que tem 2 anéis de 5 membros aqui conectados. Tá? Nesse tipo de representação aqui em bastão, igual está aqui na direita, né, que a gente chama de wireframe, tá? Os átomos centrais são representados nos vértices, tá certo? Então cada vértice desses ou é um silício ou é um alumínio, tá? E os oxigênios, eles estão no meio dessas ligações, entre aspas, aqui, tá? Então aqui seria um silício, né, ou um alumínio, tá certo? E o átomo de oxigênio seria aqui no meio desse bastão que liga, tá? É para não poluir, né? Porque como as zeólitas, elas têm estruturas tridimensionais gigantescas e importantes, né? Se a gente for representar todos os átomos, vai poluir muito a visualização. Então faz essa representação aqui, né, só de átomos T, né, que é silício ou alumínio. Então, né, algumas estruturas, né, a combinação de diversos tipos de unidade de construção secundárias dá a estrutura terciária da zeólita. Então, por exemplo, aqui nós temos ali as nossas unidades pentazil, né, que são unidades de construção secundárias. A união de várias delas aqui, tá certo, forma a estrutura terciária da zeólita. Então, isso aqui, né, esse duplo anel de 5 membros que eu mencionei, está aqui dentro dessa estrutura, né, que forma aqui, né, digamos, esse zigue-zague aqui. Esse zigue-zague, se vocês olharem, ele está aqui, ó, né, dentro da estrutura terciária, tá certo? E se vocês notarem, tem aqui os vários duplos anéis de 5 membros, quando eu mostro aqui, né, num ângulo um pouquinho inclinado, para a gente poder não sobrepor as ligações. Tá certo? Então esse tipo de estrutura aqui, né, é formado dessa maneira, né, com esse arranjo. Então vocês notam aqui que eles formam diversos canais, tá certo? Essa estrutura aqui é da zeólita chamada de ZSM5 e ela tem uma estrutura em canais, tá? A estrutura dela tá aqui do lado, né? Então a gente nota essa aqui na direita é chamada estrutura de canais dela. Então a gente nota que tem 2 tipos de canais. Canais retos, né, como são chamados, e canais em zigue-zague, tá? Que eles não são retos iguais aos outros. Os retos são em um sentido, os em zigue-zague perpendiculares a eles, tá? Então tudo isso simplesmente, né, com diferentes, né, uma estruturação diferente de um alumínio silicato.
Então aqui de novo, né, mostrando aqui as eólitas SM5, aqui estão os canais, né? Eu tenho os canais retos em perpendicular, né, a esse plano da tela, e a tela aqui está mostrando o plano dos canais em zigue-zague, né? E ela mostra aqui o tamanho ainda, tá? Isso está em angstrom, tá? 5 por 6 praticamente angstrom o diâmetro dos meus canais nas eólitas ESM5, tá? As ESM11 ela tem uma estrutura, né, lamelar, é um pouquinho diferente das ESM5, mas ela compartilha um pouco desses canais lineares que tem as ESM5, né? Esse nome ZSM, né, é a sigla do laboratório que descobriu essas estruturas, tá? É o laboratório Soconi da Mobil, né? A estrutura, a empresa lá, a petroquímica Mobil. Então, as SM11 ela partilha um pouco da estrutura das SM5. Um outro tipo de unidade de construção secundária, né? Eu mostrei aqui atrás o duplo anel de 5 membros e a estrutura terciária e as estruturas terciárias que eles podem criar. Um outro tipo de unidade de construção secundária é chamada unidade sodarita, tá? Cuja forma geométrica é conhecida como cuboctaedro. E aí eu tenho diversas zeólitas que podem ser sintetizadas através da conexão de unidades do tipo sodarita. A primeira, né, a zeólita conhecida como sodarita, aonde esses cuboctaedros eles se conectam através dessas faces, né, de 4 lados, tá? Então, se vocês notarem aqui, eu tenho faces dessa de 4 lados aqui, 4 átomos T, né, conectando umas com as outras nas 4 direções, nas 8 direções, né, cima, baixo e 4 direções no plano, né, frente, trás, direita, esquerda. Então, quando eu tenho esse tipo de conexão, eu chamo de a zeólita é conhecida como sodarita, tá? É uma zeólita que ela não tem interesse catalítico direto, ela é muito utilizada para adsorção de água e gases pequenos, tá? Por conta dos poros pequenos que ela tem na estrutura dela, tá? Os poros são tão pequenos, né, que ela não é muito difícil para ela funcionar, dar acesso, né, às moléculas de interesse em reações catalíticas. Na zeólita A, você tem de novo, né, que é essa estrutura aqui da direita, você tem de novo a conexão através das unidades de 4 membros, mas elas não estão, digamos assim, eclipsadas, né? Elas têm aqui, elas estão ligadas, né, através de uma ponte de oxigênio, tá? Esse aqui, de novo, também é muito utilizado como dessecante e adsorvente, tá? A sodarita realmente é só para moléculas muito pequenas. Zeólita A a gente usa muito para água, CO2 e por aí vai. Tá? A zeólita A, né, ela tem um sistema de poros alfa-alfa, né, que é esse grandão aqui, né? Vocês estão vendo esse poro grandão que se forma aqui? Ele tem um diâmetro de 4,2 angstroms. E o sistema de poros beta, né, que são os de 4 lados aqui, que tem 2,2 angstroms, tá? Gaiola alfa, vocês estão vendo essa estrutura aqui, né, formada com 8 unidades de sodarita? No meio dela, aqui no centro dela, tem um grande buraco ali, é chamado de gaiola alfa. Tem um diâmetro de 11 angstroms, tá? Então esse aqui, por exemplo, já tem algum interesse catalítico até. Se a molécula conseguir entrar lá dentro e sair depois. E a gaiola beta, né, que é a própria cavidade sodarita, né, ela tem um diâmetro de 6 angstroms, tá? Em relação à nomenclatura, né, essa nomenclatura comercial, uma zeólita 3A é quando ela tem cátion potássio como íon de compensação, 4A é sódio e 5A é cálcio, né, como cátion de compensação, tá? Elas são vendidas, as zeólitas em geral, né, na forma, pelo menos as mais baratas são vendidas na forma sódica, né? Porque quando a gente sintetiza a zeólita, a gente sintetiza ela em meio básico, então ela já sai aí na forma com um cátion de compensação sendo um metal alcalino ou alcalino terroso, tá? Então as mais baratas são vendidas na forma não ácida, né, não protônica. Isso é lógico, eles vendem também na forma protônica, né? Mas aí tem uma operação unitária a mais, tá?
e você acaba pagando por isso no preço da sua zeólita, né? Coisa que, se você for, por exemplo, utilizar no laboratório, a gente pode fazer na indústria, a indústria vai ver o que é mais barato para ela, né? Ela mesma implementar a operação unitária que ficou faltando de troca iônica, ou se ela vai comprar a um preço um pouquinho mais caro, já na forma ácida. Tá? Zeólita X e Y são chamados de faljazitas, tá? Que é uma estrutura baseada, né? A estrutura delas é parecida com a estrutura de um mineral chamado de faljazita, tá? E aí, ao invés de eu ter, né, pontes de oxigênio entre as faces quadradas, eu tenho pontes de oxigênio entre as faces hexagonais. E aí dá uma estrutura, né? Cada sodarita dessa, né? Ela é ligada com outras sodaritas mais ou menos nas direções de um tetraedro, tá? E aí você forma essa estrutura aqui que é bem mais aberta no caso da zeólita X e da zeólita Y do que no caso da zeólita A, né? Que a ponte de oxigênio era nas faces quadradas. Então eu tenho diversas cavidades aqui, né? A menorzinha é chamada de prisma hexagonal, é onde eu tenho a ponte de oxigênio entre as faces hexagonais. A cavidade beta, né, a gente já comentou anteriormente na zeólita A, que é como chamada cavidade sodarita, 6,6 angstrom. E nesse caso aqui, né, a cavidade de interesse catalítico é chamada de supercavidade ou cavidade alfa, né, ela tem um diâmetro de 12,5 angstrom, né, que é esse buracão aqui no meio. E a abertura, né, dele, por onde as moléculas entram, ela tem 7,4 angstroms, tá? Então, as zeólitas X e Y são bastante utilizadas na indústria, né, como catalisadores. Tá? A zeólita Y ainda tem uma variante dela, né, que é chamada de zeólita Y ultra estável, que é quando você desaluminiza ela para você aumentar a estabilidade da rede quanto à temperatura e vapor de água. Então, assim, é bastante utilizada. XY, ZSM5 também é muito utilizada, tá? Mordenita e por aí vai. Aqui é um pouquinho, né? Um pouquinho mais bem descrito, né? O que estava aqui, mas é a mesma coisa, tá? E algumas propriedades das zeólitas, tá? Desaluminização é como a gente chama a perda de alumínio da rede, né? Ou seja, aqueles alumínios estão formando os sítios ácidos e eles saem da rede. Ela pode ser proposital ou não proposital, né? Então, por exemplo, ela pode ser feita como? Através de tratamento com vapor de água, tá? Você remove alumínio da rede. Isso aumenta a estabilidade hidrotérmica da rede cristalina. Se você não tomar cuidado, né? Aliás, quando você faz isso, o alumínio retirado permanece nas supercavidades como alumina extra-rede, tá? Se não for do seu interesse deixar a alumina extra-rede lá, né, o EFA, ela pode ser retirada por lavagem ácida. Tá? Eu vou só terminar essa transparência aqui, né? Eu já passei de 4 meses, desculpem, e a gente fecha por hoje. Tá? Muito, né? Quando a gente está estudando zeólita, muitas vezes é mencionado, ao invés da razão silício-alumínio, a razão sílica-alumina. Qual é a diferença? A razão sílica-alumina, né, que é chamada de SAR, ela é o dobro, né, da razão silício-alumínio. Por quê? Porque no denominador você está considerando a Al2O3, né, ou seja, é o número de pares de alumínio. Tá? Aumenta o SAR, diminui o número de sítios ácidos, tá? Isso essa primeira parte a gente já tinha comentado, mas aumenta a força dos sítios, tá? Quanto menor o número de sítios ácidos numa zeólita, maior vai ser a força deles. Outra coisa que também é feito para aumentar a força dos sítios ácidos é a troca iônica com terras raras, tá? Se não me engano, césio é muito comum, tá? Acho que rutênio não é. Enfim, césio é muito comum. Acho que lantânio é muito comum, tá? Não lembro outros. Troca iônica de terras raras aumenta a estabilidade da rede e da acidez de Bronsted. Então, gente, desculpem ter passado um pouquinho aí do tempo hoje. A gente continua aí na semana que vem, né? Hoje é quinta. A gente continua na semana que vem. Tudo certo?
Beleza, gente. Valeu, Um abração aí, bom Obrigado. final de semana. Eu também. Igualmente, valeu. Tchau, Valeu, tchau. tchau, Matheus. Tchau,